Olá pessoal! Nesse vídeo nós iremos fazer a correção dos exercícios que foram passados na aula anterior. Nós falamos um pouco naquele momento sobre números inteiros, racionais e reais. Então eu trouxe aqui alguns exercícios para que a gente possa reforçar aquilo que foi aprendido. No caso, se algum de vocês ainda não tiver tentado resolver os exercícios, a minha sugestão é que primeiro pegue a apostila, que está aqui na descrição do vídeo, eu coloquei novamente a mesma da aula anterior, e depois assista a esse vídeo para fazer a correção e tirar as dúvidas que porventura possam existir. Vamos então à nossa primeira questão. Ela foi uma questão que caiu no concurso Liquiguas 2018-2, e ele trata um pouquinho de um dos assuntos que nós aprendemos na aula anterior, quando falamos de números racionais em forma de fração. Uma pesquisa feita por uma empresa constatou que apenas 1/6 de seus funcionários são mulheres e que exatamente 1/4 delas são casadas. De acordo com a pesquisa, nessa empresa, as mulheres que não são casadas correspondem a que fração de todos os seus funcionários? Já vou começar aqui dando uma dica, que é você ter muito cuidado quando estiver trabalhando com fração sobre algum valor. É importante estabelecer que existem referências. Em geral, as frações estão associadas a um total. E mesmo que a gente aqui não esteja preocupado em saber qual é esse total, a gente também não pode se perder em relação a que referência é essa. Vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então, quando o nosso exercício fala que a pesquisa feita constatou que 1/6 dos seus funcionários são mulheres, ele está falando que é 1/6 do total de funcionários. Isso significa que eu posso escrever da seguinte forma. Mulheres correspondem a 1/6 do total de funcionários. E aqui a gente está tendo a chance de começar a pensar a questão de interpretar problemas. Fizemos alguns exemplos na aula anterior, estamos usando isso daqui também para que vocês comecem a transformar um texto em uma coisa mais matemática para resolver. Então isso aqui já é um bom começo. Depois ele fala que 1/4 dessas mulheres é que são casadas. Então olha a diferença. Casadas, 1/4. Mas é 1/4 do total de funcionários? Não, é 1/4 do total de mulheres. Então a referência mudou. E aí o grande ponto desse exercício é você entender que lá no final ele quer uma fração de todos os funcionários. Então ele quer que você faça tudo em relação a esse total de funcionários. E é fácil, sabe por quê? As mulheres representam 1/6 desse total. Então se eu pegar aqui que casadas é 1/4 de mulheres, essas mulheres representam 1/6 do total. Então olha só como é que eu entenderia isso. São casadas 1/4 de 1/6 do total. Tá, mas e aí? O que é 1/4 de 1/6? Também muito fácil. Quando você está tirando uma fração de outra, você tem a multiplicação entre elas. Então quando você pensa assim, mulheres casadas, seria 1/4 vezes 1/6 do total. E essa multiplicação nós já aprendemos. Multiplicação de fração, numerador multiplica numerador, 1 vezes 1 dá 1. E denominador multiplica denominador, 6 vezes 4, 24. Acontece que o nosso exercício não queria saber quais eram as mulheres casadas ou qual era a fração correspondente. Ele queria as que não são casadas. Então onde é que isso vai mudar? Vai mudar aqui, quando eu coloquei que 1/4 é de mulheres casadas. E aí aqui eu vou primeiro fazer por uma noção, sem uma coisa muito matemática, mas por lógica mesmo, que é o seguinte. Se você tem 1/4 de mulheres, 1/4 de casadas, o total de mulheres, quais não são? E aí você entende que a fração 1/4 representa uma parte de 4 partes possíveis. Se uma dessas partes é de mulheres casadas, o que falta é de não casadas, que seriam 3 de 4. Perceba que a soma tem que dar o todo, 4 de 4. Então deixa eu explicar de novo.
1/4 são casadas. O que falta para dar o total? 3/4. Então, o que eu vou escrever aqui embaixo? Agora sim o que o exercício está pedindo. As mulheres não casadas. Então, na verdade, eu não queria 1/4 de 1/6. Eu queria 3/4, são as não casadas, do total 1/6. Essa é a lógica. Aí sim, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Eu ensinei na aula anterior, eu vou usar aqui, a questão da simplificação. Eu consigo simplificar esse 3 de cima com esse 6 de baixo, onde embaixo vai sobrar 2. E aí aqui ficou 1. Mais simples. Aí o numerador ficou 1 vezes 1, que é 1. E o denominador 4 vezes 2, que é 8. 1/8 do total. Agora sim, essa é a resposta do nosso exercício. Esse é o gabarito que se encontra na letra C. Questão número 2. Essa é da Petrobras, concurso 2018. Se n é um número inteiro positivo, quantos valores de n fazem com que a expressão e igual a n² menos 5n mais 6 dividido por n mais 1 seja um número inteiro? Bom, esse exercício ele foi bastante trabalhoso porque, na verdade, a gente teve que fazer testes. A gente começou a substituir valores inteiros positivos para n e verificando se o resultado da expressão proposta dava um resultado inteiro ou não. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, eu começaria testando o n igual a 1. Só que aí, antes de substituir, só um comentário, não sei se vocês vão achar que isso facilita ou não, é que é possível pegar aquele numerador n² menos 5n mais 6 e, através de estratégias que nós ainda aprenderemos, mas não dependia disso para resolver essa questão, você consegue desmembrar isso aqui como sendo a multiplicação de n menos 2 vezes n menos 3. Então, na verdade, se eu pegasse isso daqui e quisesse transformar, eu poderia transformar dessa maneira. Que n² menos 5n mais 6 sobre n mais 1 é o mesmo que n menos 2 vezes n menos 3 dividido por n mais 1. Qual seria o objetivo? Talvez tornar o cálculo um pouquinho mais prático. Na verdade, eu não senti tanta diferença assim, mas fica essa opção para vocês. Como muitos talvez não enxergaram isso, e como eu falei, é uma coisa que eu nem ensinei ainda, eu vou manter aqui a nossa fração original, que é do n² menos 5n mais 6. Então, quando o n é 1, eu teria que substituir no lugar do n o valor 1. 1² menos 5 vezes 1 mais 6, dividido por 1 mais 1. E agora é fazer continha mesmo. 1² dá 1, menos 5 vezes 1 dá menos 5, sobra aqui o mais 6, dividido por 1 mais 1, que é 2. Quando eu faço esse cálculo, eu percebo que vai dar 6 mais 1, 7, 7 menos 5 dá 2, e 2 dividido por 2 é 1, que é o número inteiro. Então, que na verdade eu já tenho um valor possível. E eu continuaria fazendo isso. Vou fazer alguns aqui. O 2 substituiria 2² menos 5 vezes 2 mais 6, dividido por 2 mais 1. Isso eu queria dar 4 menos 10 mais 6, que dividido por 3 deu 0. Na verdade, não é nem dividido. 6 mais 4 dá 10, menos 10, 0. E aí sim, 0 dividido por 3 dá 0. 0 é um número inteiro. Só mais não falou que tem que ser inteiro positivo? Cuidado. O n que você está substituindo, o 1, o 2, sim. O resultado basta que seja um número inteiro. E o 0 é um número inteiro. Então, eu poderia dizer que aqui também deu certo. Já temos dois valores de n que fazem a expressão ser um resultado inteiro. E aí eu continuaria o 3. Será que o 3 também faz? Quando eu substituir o 3, deu 3² menos 5 vezes 3 mais 6, dividido por 3 mais 1. Isso aqui deu 9, menos 15 mais 6, dividido por 4. Quando eu fiz essa soma, 6 mais 9, 15, menos 15, 0, que dividido por 4 dá 0. Então, mais um valor que deu certo, mais um valor que deu resultado inteiro. Aí, se eu testasse o 4, ficaria 4² menos 5 vezes 4 mais 6, dividido por 4 mais 1.
Então, 16 menos 20 mais 6 dividido por 5. Esse resultado aqui vai dar 32, menos 20 dá 12. E 12 dividido por 5. Gente, eu não vou fazer esse cálculo. Basta eu saber que 12 não é divisível por 5. Que esse resultado não é um valor inteiro. Então, eu já vou marcar que o 4 não serve. E aí, gente, realmente foi um processo meio demorado, um pouquinho trabalhoso. Eu não vou fazer todos. Vou fazer só os que deram certo agora. Vai ficar, então, 5 ao quadrado menos 5 vezes 5 mais 6. Dividido por 5 mais 1. Isso aqui deu 25, menos 25 mais 6, dividido por 6. Ó, dá para cortar o mais 25 com o menos 25, sobrou 6 sobre 6, que é 1, também deu certo. E aí, gente, nesse concurso, muitas pessoas erraram porque pararam aqui. Testou 6, testou 7, percebeu que já não estava dando e marcou a resposta como sendo letra A. 4 valores geraram resultados. Só que aí, lá na frente, você tem um outro que deu também, né, que é o 11. Que ficou 11 ao quadrado menos 5 vezes 11 mais 6, dividido por 11 mais 1. Isso aqui, gente, falei, foi trabalhoso, tá? Deu 72 sobre 12, que deu 6, que também era um número inteiro. E aí, então, a nossa resposta acabou sendo 5 valores possíveis que tornavam o resultado inteiro. O gabarito ficou sendo a letra B. Né? Só para reforçar, quais deram certo? O 1, o 2, o 3, o 5 e o 11. Questão número 3, Liquigás 2018-1. Baldo usa uma calculadora que ignora todos os valores após a primeira casa decimal no resultado de cada operação realizada. Desse modo, quando Baldo faz 4/3 vezes 6/5, a calculadora mostra o resultado de 1,3 vezes 1,2 igual a 1,5. Bom, pequeno comentário aqui. Né, já falei algumas coisas sobre isso, que essa banca costuma explicar bem o que ela quer. E às vezes ela inventa uma situação hipotética, que é o caso. Mas ela explica, né, o que ela espera e o que você tem que fazer. Então, basicamente, o que ela diz? Quando você trabalha com fração, às vezes na hora de dividir, falamos até isso na primeira aula, isso vai gerar resultados decimais, com 1, 2, 3 ou várias casas. E aí que ele está dizendo que, hipoteticamente, essa calculadora só mostra a primeira casa. Então, nós vamos ter que fazer isso daqui a pouco. E ele conclui que o erro que ele obtém dessa forma é 0,1, porque se ele trabalhasse com a fração, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador, o resultado, na verdade, não seria 1,5, seria 1,6. E aí, gente, tem um errinho na apostila. Então, deixa eu até tirar, essa frase não existe, tá? Fica essa parte de baixo aqui, que é a pergunta do exercício. Qual o erro da calculadora de Baldo para essa expressão? A parênteses 10/3 vezes 10/3, fechou parênteses, vezes 9. Estratégia de resolução. Você vai dividir cada valor pegando apenas a primeira casa decimal, o que é até bom, né, que a gente vai fazer o cálculo mais rápido, e vai calcular tudo isso aqui. No final vai anotar o resultado. Depois vai fazer em forma de fração, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador, e vai ver que resultado daria, que é o resultado verdadeiro. Comparando os dois, subtraindo, você tem o erro da calculadora. Né? Perceba que é exatamente o que ele fez no exemplozinho dele aqui em cima, só que agora ele colocou expressão um pouco maior. Então vamos começar. Como é que ficaria o 10/3? Eu vou dividir 10 por 3. Vou fazer aqui no cantinho. Né? Eu falei que não ia ficar fazendo isso todo o exercício, mas de vez em quando eu faço, só para lembrar como é feito esse cálculo. Qual o valor que eu multiplico 3 que dá 10 ou próximo de 10? O próprio 3. 3 vezes 3 dá 9. Subtraindo, aqui sobrou 1. Agora eu tenho que descer um zero para continuar. Então eu ponho uma vírgula e desço o zero. Se eu jogar o valor aqui de novo, vai ser o 3, porque 3 vezes 3 dá 9, sobra 1. Em teoria, eu poderia continuar, mas o próprio exercício quer que a gente faça como se fosse uma calculadora que apenas mostra a primeira casa. Então ele quer que a gente pare aqui, no 3,1.
3. Isso para tal calculadora que ele propôs no exercício, tá? A gente sabe que isso não é o valor exato. Agora, a boa notícia era a única divisão que ele pediu para você fazer aqui, porque ele pediu o mesmo valor mais uma vez. Então, agora, você pode transformar isso daqui em 3,3 vezes 3,3 e o resultado vezes 9. Agora, uma outra continha aqui. Vamos fazer rapidinho. Multiplicando, eu multiplico inicialmente como se fossem inteiros, depois eu penso nas casas decimais. Então, eu vou ter, pensando nesse primeiro 3, multiplicando cada valor de cima, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3, 9. Agora, pegando esse segundo 3 e partindo daqui, eu vou ter a mesma coisa. 3 vezes 3, que dá 9, 3 vezes 3 dá 9. Somando, aqui é 9 mesmo. 9 mais 9 dá 18, vai 1. 9 mais 1, 10. E as casas? Agora eu vou contar. O primeiro valor tem uma casa decimal e o segundo mais uma. Então, ao todo são 2. Eu venho da direita para a esquerda, conto e marco 2 casas. Então, isso aqui deu 10,89. Ah, tá. Detalhe. A calculadora só mostra o resultado com uma casa. Então, eu não vou pôr 10,89. Vou pôr 10,8. Gente, não é arredondamento. Também nem falei sobre isso ainda. Ela simplesmente ignora a partir da segunda casa. Esse resultado eu vou multiplicar por 9. Tá quase concluindo. Mesma coisa, tá? Vou manter aquela continha da maneira que eu tinha mostrado para vocês. Então, 9 vezes 8 dá 72, vai 7. 9 vezes 0, 0, mais 7, 7. 9 vezes 1, 9. Anda uma casa, 97,2. É o resultado. Bom, esse é o resultado que essa calculadora, ao considerar apenas uma casa, vai mostrar. Agora, e qual é o resultado verdadeiro? Seria um resultado mais exato, digamos assim. Seria aquele que eu conseguiria fazendo a continha com a fração mesmo. Olha só. Numerador multiplica numerador. 10 vezes 10 dá 100. Denominador multiplica denominador. 3 vezes 3 dá 9. E aqui fora eu multiplico por 9. Aqui ficou fácil. Eu posso cortar o 9 com o 9, multiplicando e dividindo. O resultado ficou 100. Então, nós tínhamos um resultado na calculadora que era 97,2. E tivemos agora o resultado exato que é 100. Qual é o erro? A diferença entre eles. 100 menos 97,2. Já ensinei a fazer essa continha em outra aula, então aqui eu vou colocar só o resultado mesmo, né? Até relembrei algumas já com vocês. Isso aqui dá 2,8. O nosso gabarito está na letra D. E essas foram as 3 questões que eram relativas a provas anteriores da mesma banca que está preparando esse do concurso do Banco do Brasil 2021. A seguir, eu vou fazer a resolução de alguns exercícios que eu mesmo propus para complementar. Bom, então vamos a eles. Exercícios gerais de fixação. Treinar um pouquinho do que nós estudamos na nossa aula 1. Questão 4. Dos funcionários de uma empresa, 3/4 ou 3/4 são homens adultos, 1/12 são mulheres adultas e o restante é formado por menores. Que parte corresponde aos menores? Lembra daquela história que eu corrigi daqui a pouco? Tudo tem uma referência. Então ele fala que 3/4 do total dos funcionários são homens, 1/12 do total de funcionários são mulheres, e ele quer a parte correspondente aos menores, deduzimos que seja também do total de funcionários. Isso é bom. Quando você tem apenas uma referência, a gente meio que resolve até sem se preocupar com isso. Diferente daquele exercício número 1, que você tinha referências diferentes e tinha que tomar um certo cuidado com isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Para descobrir que parte corresponde aos menores, basta eu descobrir que parte não corresponde. Ou seja, se eu somar o total de homens, ou a fração dos homens com a fração das mulheres, eu sei quais não são os menores. Depois fica fácil descobrir quais são. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, não são menores. Só para ficar bem claro. Não são menores os 3/4, que são homens, e somado com 1/12, que são as mulheres. Também vimos isso aqui na nossa aula. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre 4
e 12, que dá 12. Aí eu divido pelo antigo denominador, 12 dividido por 4 dá 3, e multiplico pelo antigo numerador, que era 3. 3 vezes 3, 9. Aqui a mesma coisa, 12 dividido por 12 dá 1, vezes 1 dá 1. Então chegamos 9 mais 1, que dá 10, sobre 12. Uma outra coisa que nós já discutimos é a importância de você saber simplificar essas frações. Você não vai encontrar resultados sem que seja na sua forma mais reduzida. Então aqui eu conseguiria dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2 e chegaria à fração 5 sobre 6. Mas aí temos que ter um cuidado. Essa é a fração correspondente aos que não são menores. Eu quero saber quais são. Aí eu posso ir por matemática ou por lógica. Eu vou explicar por lógica, até mais fácil aqui. Depois eu até falo um pouquinho o que eu quero dizer quando eu falo que pode ser feito por matemática. Vamos lá. Olha só, se 5 sobre 6 não são menores, e eu sei que isso significa que 5 partes de 6 possíveis não são menores, o que está faltando para dar o total? Uma parte de 6. E essa é a resposta. Isso aqui é meio por lógica. Agora, se eu quiser mostrar o cálculo, é porque o total sempre é 1, né? É o todo. E aí, nesse caso, eu pegaria esse todo, que é 1, e tiraria o que não serve, que são 5 sextos. Aí eu teria que tirar mínimo múltiplo comum entre 1 e 6, que dá 6. 6 dividido por 1 dá 6, vezes 1 é 6. 6 dividido por 6 dá 1 vezes 5, 5. E aí 6 menos 5 daria 1 sexto. Então é bom vocês saberem as duas formas, porque às vezes só pela essa lógica, nem todo exercício é tão evidente. Mas nesse caso aqui eu não precisaria fazer essa continha final. A gente já tinha conseguido deduzir que se 5 partes 6 não são menores, uma parte 6 representa exatamente essa fração dos menores. E a nossa resposta está aqui, gabarito letra C. Questão número 5. 2 homens pintam um muro. O primeiro pinta 1/12 por dia e o segundo 1/8. Ao fim de 2 dias de trabalho, que fração do muro falta pintar? De novo, vou chamar a atenção de vocês para a questão da referência. Fração sobre o quê? Todas essas frações que estão aqui são em relação ao total do muro. E a própria pergunta do exercício também é a fração do total do muro. Isso facilita muito, como no exercício anterior. Quer dizer que eu não vou me preocupar tanto com referência, porque sei que todas as frações são relativas ao mesmo total, ao mesmo todo, né, que seria o muro. Então vamos lá. O primeiro desses homens, ele pinta 1/12 por dia. Como ele vai trabalhar 2 dias, quanto que ele vai pintar? Em 2 dias... ele vai pintar 2 vezes essa fração 1 sobre 12. Ou seja, se eu simplificar aqui e aqui, isso aqui vira 1 sexto. Eu estou motivando vocês a simplificar porque eu acho que ajuda demais em concursos. Né? Tem muita questão que se você for fazer o cálculo ao pé da letra, sem simplificar, vai demorar muito e os números ficam muito grandes. Então eu vou, sempre que possível, vou tentar mostrar essa simplificação para vocês que vocês se acostumem. Não teria problema se você pusesse 2 sobre 12, fosse trabalhando com isso e deixasse para simplificar só no resultado final. Mas como eu estou dando dicas aqui, quanto antes você puder reduzir os números, melhor. Mas tem que treinar, né? Não pode errar isso daqui. Então, em 2 dias, se só ele estivesse trabalhando, 1 sexto do muro teria sido pintado. Bom, mas tinha um outro homem, que também trabalhou por 2 dias. Então, ele pintou 2 vezes a fração correspondente a ele, que é 1 sobre 8. Também dá para simplificar. Aqui vira 1 e aqui vira 4. Então ficou 1 vezes 1, que é 1, sobre 4, já nos 2 dias. Agora, qual a fração que foi pintada? A soma do que os dois fizeram, ou seja, 1 sexto mais 1 quarto. Tirando o mínimo múltiplo comum de 6 e 4 dá 12. 12 dividido por 6 dá 2, vezes 1, 2. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1, 3.
Então, deu 5 sobre 12. Agora, olha só o que é a atenção. Né? Temos ali esses 5 sobre 12 entre as alternativas, mas vocês não vão marcar essa alternativa. Por quê? O exercício não perguntou a fração que foi pintada. Ele perguntou a fração que falta pintar. Né? Falei na nossa aula a importância de você ler o exercício mais de uma vez. Às vezes eu falo, ler pelo menos 2. Eu chego a ler uma questão de concurso 4, 5 vezes às vezes, até ter certeza do que realmente eu vou fazer. Né? Eu vou ensinar muitas estratégias para vocês, dentre outras matérias, para criar uma espécie de passo a passo para interpretar problemas. Tá? Isso faz parte da nossa matéria, faz parte do nosso curso. Mas já posso adiantar, ler pelo menos 2 vezes é um desses passos obrigatórios. Né? Pelo menos, pode ler mais. E aí, então, a gente leu e percebeu que nós não queremos a fração que já foi pintada. Queremos saber a fração que falta pintar. Posso ir por lógica ou por matemática, como no anterior. Vou por lógica mesmo. Se eu tenho aqui que a parte que já foi pintada é 5 sobre 12, eu entendo então que de 12 partes possíveis, 5 foram feitas. O que falta fazer? A diferença. Falta fazer 7 partes de 12. E agora sim, esse é o resultado do exercício. 7 sobre 12 nós vamos encontrar aqui no gabarito, na letra E. Questão número 6. O menino estuda para as provas durante 4 horas por dia. Hoje, ele esteve ocupado com seus amigos e estudou apenas 1/8 do tempo habitual. Quanto tempo estudou? Esse talvez seja o exercício mais fácil dessa lista que eu passei para vocês, mas ela ainda assim tem um aspecto bem importante dentro do que estamos aprendendo. A ideia da referência. Então, quando ele fala que estudou 1/8 do tempo habitual, a minha referência da fração é esse tempo habitual. E esse tempo habitual foi dado. Habitualmente ele estuda 4 horas. Além disso, eu comentei anteriormente que a fração de um valor é, na verdade, a fração vezes o valor. Posso dizer que ele estudou, então, 1/8 vezes 4. Dá para simplificar também. Né? Aqui vira 1, aqui vira 2. E aí sobrou 1 vezes 1, que é 1, e embaixo sobrou 2. 1/2. 1/2 de horas. Ora, nós não temos aqui nas alternativas em forma de fração, mas não é difícil enxergar que nós temos sim a alternativa meia hora, metade da hora. Por isso, esse exercício tem como gabarito a letra B. Reforço que acredito que seja o mais fácil da lista, mas me permitiu falar um pouquinho mais sobre essa questão da referência, que é um aspecto bem importante quando trabalhamos com fração. Já até me adiantando, vai ter uma parte da matéria falar sobre razão e proporção, e que isso aqui vai ser melhor trabalhado. Tá lá, normalmente a gente já, pelas fórmulas, vai chegar em frações mesmo. E aí quando chegarmos nesse momento, vocês já vão ter uma noção, porque a gente já está treinando isso aqui agora. Esse curso foi feito assim, tá? Um material bem lógico, sequencial. Eu não vou cobrar em algum exercício algo que eu que eu só vou ensinar depois. Não, tá tudo planejado, tudo selecionado para que o ensino tenha uma lógica e você realmente aprenda a resolver questões sobre essas matérias. Questão número 7. O ingresso do cinema custa 1/8 da minha mesada. Fui 3 vezes ao cinema e gastei R$36. Qual é a minha mesada? Uma coisa que nós também ainda estudaremos é trabalhar com equações, modelar, colocar x e tudo mais. Esse exercício aqui daria para fazer com modelagem e equação, mas não é o jeito que eu vou fazer. Vou fazer simplesmente o que nós já aprendemos, que é o conceito de fração. Então, quando ele fala que foi 3 vezes ao cinema e gastou R$36, dá para deduzir quanto custa o ingresso do cinema. Ele custa 36 dividido por 3, que dá 12.
Essa é a primeira conclusão. Uma outra coisa que ele fala é que o ingresso custa 1/8 da mesada. Então quer dizer que se ele pegar a mesada e dividir por 8, ele vai ter o valor do ingresso, que é R$12. Então eu raciocino ao contrário. A mesada, então, é 8 vezes o ingresso. Daria para ele 8 vezes no cinema. Né? Então já temos aqui praticamente a resposta. A mesada é 8 vezes o valor do ingresso, que é 12. E aí, fazendo essa continha, né, como eu falei na nossa primeira aula, ela ficou até um pouco mais extensa, eu fui fazendo as continhas mesmo a uma. Mas não dá para fazer isso toda a aula, senão ela fica muito cansativa. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, lá eu mostrei, né, como é que a gente faz esse cálculo para multiplicação, para divisão, com o número inteiro, com o número decimal. Então tem muita coisa lá que vai ajudar, ou pode ajudar vocês aí, né, nas outras aulas, inclusive. Então, quando a gente fizer essa continha aqui, chegar nesse valor 8 vezes 12, vai dar R$96. Esse resultado é o gabarito da letra A. Questão número 8. Considerando as seguintes afirmações. Número 1. Raiz quadrada de 2 é igual a 2 elevado a 1/2. Afirmativa 2. A ao quadrado elevado a m é igual a elevado a m mais 2. Afirmativa 3. Menos 1/2 entre parênteses elevado a menos 1 é igual a menos 2. Afirmativa 4. Menos 2 entre parênteses elevado a menos 2 é igual a menos 1/4. Podemos concluir que... E aí ele faz várias combinações de resposta, mas basicamente é de verdadeiro ou falso. Assim que eu conseguir determinar dessas que estão passadas quais são verdadeiras ou falsas, eu vou conseguir marcar alternativas sem dificuldade. Esse exercício foi feito para treinar um pouquinho algumas propriedades que nós já estudamos. Então, antes de resolver cada uma, eu vou lembrar que propriedade vocês usariam para poder saber se é verdadeiro ou não cada uma dessas afirmações que estão aqui. Analisando a afirmativa 1. Nós temos uma propriedade que foi estudada e lá na matéria, está na nossa apostila, está no vídeo da primeira aula, vimos que se eu tenho uma base elevada ao expoente fracionário, isso aqui pode ser colocado em forma de raiz, onde o numerador da raiz, da fração aqui do expoente, é uma potência que pode vir tanto aqui dentro, o a elevado, quanto aqui fora. E o n, que é o denominador, passa a ser o índice da raiz. Então vamos ver. Se eu fizer o contrário, o que é raiz de 2? Esse 2 está elevado a 1, só que a gente não escreve. Esse 1 estaria aqui dentro ou ali fora. E a raiz é quadrada. Quando é quadrado não escreve, mas a gente entende que isso aqui é um 2. Então, usando essa regra, né, de trás para frente, digamos assim, a gente conclui que essa potência do 2 é o numerador e que o índice da raiz é o denominador. E que, de fato, raiz quadrada de 2 é o mesmo que 2 elevado a 1/2. O que significa que a nossa primeira afirmativa é verdadeira. Analisando a afirmativa 2, nós estudamos uma propriedade lá na potenciação de números inteiros que fala quanto que você tem a potência de potência. Você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, se eu pegar aqui o nosso exemplo, né, que a afirmativa 2 está propondo. O que seria, na verdade, o a ao quadrado elevado a m? Seria conservar a base e multiplicar os expoentes, 2 vezes m. Só que ele propôs que é m mais 2. Então, isso aqui está falso. Deixa eu até colocar aqui, ó, verdadeiro e falso, fica melhor. Vamos analisar a afirmativa 3, então. Temos uma regrinha que fala que quando você tem uma fração e ela está elevada ao expoente negativo, você pode inverter a fração e o expoente naturalmente se torna um expoente positivo. No nosso caso, ele quer que a gente avalie essa expressão. Menos 1/2 elevado a menos 1. Então, eu vou inverter a base. Mas, gente, inverter é trocar numerador com denominador. O sinal permanece. Cuidado com isso. Então, se era 1 sobre 2, vira 2 sobre 1. E esse 1 no denominador a gente nem escreve. Automaticamente, esse menos 1 passa a ser 1.
Ora, mas o número elevado a 1 é ele mesmo. Então, o resultado será menos 2. Posso dizer que a nossa terceira afirmativa é verdadeira. Menos 1 meio entre parênteses elevado a menos 1 realmente é menos 2. Vou marcar que ela é verdadeira aqui. E, finalmente, temos uma propriedade onde você tem um número elevado a expoente negativo, em que ele vai ser invertido, ele vai para o denominador e, naturalmente, esse expoente se torna positivo. Então, se a gente avaliar o menos 2 elevado a menos 2, o sinal permanece. Aliás, vou até fazer passo a passo. Olha, ficaria 1 sobre menos 2, só que aí esse expoente que era negativo passa a ser positivo ao quadrado. Então, ficou 1 sobre 2 ao quadrado dá 4 e número negativo elevado a expoente par se torna positivo. Portanto, menos 2 entre parênteses elevado a menos 2 é 1/4 positivo. Lá estava dizendo que era menos 1/4, por isso nossa última afirmativa está falsa. Então, ficou assim, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vamos procurar agora que a alternativa diz isso, né? Algo como que nós acabamos de descobrir. A letra A fala que a 2 é falsa, de fato, e que a 3 é verdadeira. De fato, já temos o gabarito aqui. Mas vamos ver se as outras estão erradas mesmo? A B fala que a 1 é falsa, então já não serve, porque a 1 na verdade é verdadeira. A letra C fala que 3 é verdadeira, ok, mas que a 2 também é verdadeira. Ela não é, por isso não serve. Letra D fala que a 1 é verdadeira, sim, mas fala que a 3 é falsa. Então, esse é o erro da letra D. A 3 não é falsa. E a letra E fala que nenhuma das anteriores. Nós já vimos que a letra A, sim, é a resposta do exercício. Questão número 9. Ordenando os números racionais, A igual a 1 meio, B igual a 1 terço e C igual a 1 quarto, obtemos. E aí nós temos aqui uma anotação que eu vou explicar melhor para vocês daqui a pouco. Só que aí, embora a gente tenha regra para analisar, eu vou falar sobre ela depois, eu vou ensinar aqui a fazer, fazendo a divisão realmente. Por exemplo, o A. O A é 1 meio. 1 meio é 1 dividido por 2. Aí eu ponho um 0, acrescento um 0, e o 5 vezes 2 vai dar 10. Então, esse 1 meio equivale a 0,5. O B é 1 terço. Então, se eu pegar 1 dividir por 3, vou pôr 0, desce um 0. 3 vezes 3 dá 9, sobra 1, desce outro 0. 3 vezes 3 dá 9, sobra 1. E aí isso aqui dá uma dízima periódica. Então, na verdade, 1 terço é 0,33 reticências. E a letra C, 1 quarto. É nem letra C, né? C igual. Se eu dividir 1 por 4, 0, desce 0. 2 vezes 4, 8, sobra 2. Desce outro 0. 5 vezes 4, 20, 0. Então, eu vou dizer que 1 quarto é igual a 0,25. Gente, por que eu quis fazer assim? Depois eu vou fazer um outro comentário. Porque eu quero ensinar vocês a comparar número decimal, que é uma coisa que eu percebo que muita gente tem dificuldade. Para comparar número decimal, você tem que comparar a mesma casa. Ou então você iguala as casas se achar melhor. Por exemplo, eu quero comparar aqui o 0,5 com 0,33 e 0,25, que é maior ou menor. Gente, eu vou olhar, por exemplo, que a primeira casa aqui é 5, que a primeira aqui é 3 e que a primeira aqui é 2. Então, obviamente, o 0,5 é a maior de todos aqui. Só mais 0,5, 0,33, isso me confunde. Então, tudo bem, acrescenta mais um 0 aqui e compara de duas em duas. 50 é maior que 33 e é maior que 25, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, isso ajuda, né, em muitas questões. Agora, vamos entender essa notação aqui, ó. Um x menor que y menor que z. O que isso significa? Quando você tem uma notação dessa maneira, você está dizendo que esse y é o intermediário, tá? Por quê? Porque se eu ler só a primeira parte, que x é menor do que y, o contrário é verdade, o y é maior que x. Então, o menorzinho aqui é o x. E quando eu ler essa outra parte, eu leio que o y é menor que z. Então, o z é o maior de todos. Então, essa notação me leva a essa conclusão.
Quando eu tenho três valores, eu tenho x menor que y menor que z. O x é o menor de todos, o z é o maior de todos. Agora eu pergunto nesse exercício, qual é o menor de todos? É o 0,25, que é menor que 0,33, que é menor que 0,50. Então é ele que seria o nosso x aqui. Qual é o do meio, digamos assim? Seria o 0,33. Né? Ele está entre o 0,25 e o 0,50, é o nosso b. E qual é o maior de todos? O maior de todos é o 0,50, já mostrei, já expliquei isso para vocês. Então ele seria esse z, seria isso daqui. Então aqui matamos a questão. C é menor que B, que é menor do que A. Essa resposta você vai encontrar na letra B. Gabarito da questão. Bom, mas eu disse que ia falar de uma regrinha, mas ela, assim, ela é específica, vai servir só para esse caso ou casos parecidos com esse. Todas as vezes que os numeradores forem iguais, quanto maior o denominador, menor ele é. E a lógica é essa, está dividindo por um valor maior, o resultado vai ficando menor. Né? Então, nesse caso aqui, se eu não tivesse feito nenhum cálculo e soubesse disso, eu já resolveria a questão. Ou seja, o maior denominador é o menor de todos, que é o C. O menor denominador é o maior resultado de todos, que é o A. Mas para fazer essa comparação, os numeradores têm de ser iguais. Aqui dá. Chegamos à última questão da nossa lista, questão número 10. Pagando-se R$ 4,80 por 5 metros de plástico para encapar caderno, quanto se gastará para encapar os cadernos de 38 alunos, se para cada caderno se usa meio metro? Gente, aqui também daria para resolver essa questão por uma matéria que eu não parei para ensinar vocês ainda. Talvez muitos já até saibam. Daria para fazer por regra de 3. Mas aqui o meu objetivo era treinar um pouquinho desse cálculo com o número decimal e um pouquinho da interpretação de problemas. Então eu vou resolver por um método, que talvez nem seja o mais prático, mas que me permite ligar isso totalmente à matéria que nós estudamos. Bom, eu posso começar tanto calculando qual é o valor do metro do plástico, quanto calculando quanto que eu vou gastar ao todo. Então vamos calcular o valor do metro. Valor do metro do plástico. Ora, se 5 metros você paga R$ 4,80, cada metro seria R$ 4,80 dividido por 5. Aí você vai armar a sua continha e vai perceber que isso daqui dá 0,96, dá 96 centavos. Tá? É só armar a continha mesmo e resolver. Qualquer dúvida, retornem na aula anterior que eu expliquei isso bem passo a passo. Bom, outra coisa que eu vou descobrir. Quanto de plástico, quantos metros serão necessários? Ele usa meio metro para cada caderno. E são 38 alunos, então meio metro, e aí vou pôr que meio metro é 0,5 metros, multiplicado pela quantidade de alunos, que é 38. Pode fazer essa continha ou pode usar a lógica. Meio metro, ou metade do metro para 38, significa que basta dividir 38 por 2. Mas se fizer essa continha, vai chegar no mesmo resultado. Serão necessários 19 metros. Agora eu consigo responder a questão. Quanto gastará? Gastará a quantidade vezes o valor de cada metro. Mais uma vez é só fazer a continha. 19 vezes 0,96 vai dar R$ 18,24. E já temos o gabarito na letra E. Né, chamar a atenção que esse exercício poderia ser feito de diversas maneiras diferentes. Acho que é por isso que a gente gosta tanto de matemática, né? Porque não tem apenas uma forma. Eu estou tentando, como eu falei, sempre associar a matéria que nós já estudamos. Mas se você já sabia algo ali à frente, resolveu por outros métodos, não tem o menor problema. O importante é se você entendeu e conseguiu resolver a questão.
Né, uma coisa que eu tinha comentado já no finalzinho da aula, quando eu passei os exercícios, é em relação ao cuidado que você tem para não achar que se teve dificuldade não vai conseguir. Não existe isso. Nós estamos começando um estudo agora, né? Propus alguns exercícios até um pouco mais difíceis, principalmente os primeiros, né, que eram da banca, e isso é um processo. Então, se você teve um pouco de dificuldade, mas agora entendeu o que eu fiz, já está valendo. Né? Tem que ter um pouquinho de paciência e persistência. Vocês vão ver que à medida que as aulas vão se desenvolvendo, até essa leitura e interpretação de questões vai se tornando uma coisa mais comum. A gente vai se acostumando com isso. Assim como vocês perceberam que eu faço questão de descrever aqui, né, em texto mesmo, o que eu estou fazendo e de onde eu estou tirando cada informação. Depois que você treina um pouco mais e pega o jeito, você já nem faz isso mais, faz bem mais direto, né, gasta menos tempo, mas por enquanto nós não estamos preocupados com o tempo. Nós estamos preocupados em aprender. Até dou algumas dicas ali, como fazer uma continha ficar um pouco mais prática e tudo, mas nossa preocupação nesse momento é aprender. Depois que você aprende, com a prática você fica mais ágil, mas não é o ponto principal agora. Então, mesmo que você tenha levado um tempo maior, mas tenha conseguido fazer, entender, ou se errou, agora viu pelo menos o porquê, você já está no caminho certo. Né? Agradeço mais uma vez aí, a presença, apesar de ser um vídeo, mas poder estar falando aqui para vocês, e aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Um grande abraço.